Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? No Salmo 42, do 1 ao 3, fala assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então a corça, ela tem um odor bem forte, né? Então, para se livrar dos predadores, ela se banha nas fontes de águas vivas. E o pecado produz em nós mau cheiro também, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, toda vez que nós nos submetemos à palavra do Senhor, essa palavra nos lava, nos purifica. E também em 1 João 1,9 fala assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Vamos ter uma palavra. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração são para ti, Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigada pela família, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tão maravilhosa salvação. Louvado, exaltado, bendito e adorado seja o teu nome. Nós temos um coração agradecido a ti por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Obrigada, Senhor, pela família. Cuida da família de cada um, dos casamentos, Senhor. Guarda e livra, Senhor, da mulher estranha. Livra de toda malignidade. Senhor, abençoa, Senhor. Ó Deus, os nossos filhos, genro, nora, netos. Nós declaramos que eles são herança bendita do Senhor aqui na terra. Que eles são semente plantadas pelo Senhor para que o Senhor seja glorificado na vida deles. E através da vida deles, que eles sejam libertos. Que aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, que possam ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Abençoa, Senhor, guarda e livra de toda malignidade. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor esteja entrando com socorro, com solução, com a tua ajuda sobrenatural, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Nós declaramos e profetizamos sobre os teus muros, ó Brasil. O Senhor colocou atalaias, intercessores, que não se cansarão nem de dia nem de noite, nem darão descanso ao Senhor, até que o Senhor coloque o Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Levanta e resplandece, Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, porque já vem a tua luz, que a luz do Senhor traga à tona tudo que está encoberto e oculto. Senhor, ó Deus, que o Senhor seja a nossa justiça aqui no Brasil. Senhor, ó Deus, que as nações caminhem ao resplendor que nasceu nesta nação. Que haja ordem, que haja progresso, que haja salvação em toda parte, Senhor. Que toda essa situação o Senhor reverta para a glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Abençoa os nossos jovens, Senhor. Liberta das drogas. Senhor, provoca fome e sede de ti, da tua palavra, e que eles tenham uma revelação que é de ti que eles precisam, Senhor. Que esse vazio no coração não é mais uma droga, não é mais uma aventura, mas é a tua presença santa e poderosa. Abençoa as crianças, deixa ver a ti os pequeninos, Senhor. Livra do homem violento, maligno. Senhor, livra dos bandidos, livra, Senhor, dos corruptos, Pai. Livra, Senhor, dos estupradores. Cobre com teu sangue a cada família. Nós colocamos as nossas famílias debaixo da tua proteção, porque o teu sangue está na verga das portas do nosso coração e do nosso lar. E tudo, Senhor, que nos pertence, pertence ao Senhor. Cuida com os teus cuidados paternais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhar hoje uma palavra sobre a cura dos 10 leprosos, né? Jesus indo para Jerusalém, né? De Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, né? E da Galileia. E os samaritanos eram um povo misturado, como os ciganos aqui, né? Era uma mistura de povos que não se dava com os judeus, né?
E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, os quais pararam de longe, porque o leproso, a lepra na Bíblia é sinal do pecado, né? E o pecado entrou aqui na terra, a morte entrou na terra pelo pecado, né? E o pecado trouxe muitas consequências, né? A morte, as enfermidades, tanta coisa ruim, né? E o leproso, ele não vivia em comunidade, eles viviam retirados, porque a lepra era altamente contagiosa, e naquela época havia muitos leprosos, né? Ele não tinha família, ele tinha que tocar um sininho e gritar, imundo, imundo. Olha a humilhação, né? Ia caindo os pedaços, né? Da orelha, do nariz, das mãos. E imagina a dor e o sofrimento, né? Dessas pessoas. Agora, glória a Deus que a lepra foi erradicada, né? A hanseníase, e também acho que tem remédio, né? Se aparecer algum caso, né? Então eles levantaram, esses 10 leprosos pararam de longe, levantaram a voz e gritaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, né? Então eles reconheciam que Jesus era mestre, mas não tinha uma revelação de que Jesus é o Messias, de que Jesus é Deus e que Jesus é o Salvador. Tem misericórdia, né? As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Novas misericórdias já saíram sobre a nossa vida nesta manhã, né? Então, o que aconteceu? Ele vendo, Jesus está te vendo aí na tua casa, Jesus vê a tua dor, Jesus vê a tua tristeza, Jesus vê o teu sofrimento. Aí ele falou, ele disse, mostrai-vos aos sacerdotes, né? Então, Jesus não pôs a mão, não falou, ser curada em meu nome, não ungiu, não falou nada, falou, vão e se mostrem para os sacerdotes. E no meio do caminho, um deles, né, imagina, ele estava olhando, né, e falou assim, ué, ele só mandou a gente se mostrar para o sacerdote, né, e nós estamos com lepra, mas um deles parou, olhou, falou, olha, o meu dedo cresceu, pôs a mão na orelha, que faltava um pedaço, tá inteira, o meu nariz também foi recriado. Ah, imagina a alegria. Ah, ele estava curado. Eles obedeceram, né? Jesus falou, vão e se mostrem. Eles obedeceram, mesmo não vendo a cura, né? Então, nós temos que obedecer, mesmo que a gente não veja a cura. Porque tendo certo, por isso mesmo, que o Senhor que começou uma boa obra há de completá-la, né? Aí ele voltou como? Só um voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não se envergonhou. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito é o Senhor, no caminho inteiro de volta, né? Então aí o que aconteceu? A hora que ele se encontrou, né? A hora que ele se encontrou com Jesus, ele adorou, ele se jogou aos pés de Jesus. Então, naquela época, a lepra era altamente transmissível, né? Então, o pecado é assim, é comparado à lepra, né? A lepra no pecado na Bíblia era comparada ao pecado, e o pecado é assim, ele às vezes é bom quando a gente comete, mas o salário do pecado, o resultado é a morte, né? Então, e naquela época, né, o sacerdote, ele tinha que entender de medicina, porque era ele que dava alta pro leproso, para um tipo de doença, né, ele que declarava se o leproso podia voltar a viver em comunidade. Ele tinha que entender de leis, porque ele era legislador, tinha que entender de veterinária, porque o sacrifício, os animais tinham que ser perfeitos para o sacrifício, assim como Jesus, o Cordeiro, que arranca o pecado do mundo, era perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha defeito nenhum, né? Aí, o que acontece, né? Quando Jesus venceu o diabo, a carne e o mundo, se enchendo do Espírito Santo e da palavra, ele foi batizado, o Espírito Santo encheu, preparou para a obra, e ele foi levado para o deserto para ser tentado, e ele venceu todas as tentações, cheio do Espírito, como homem, né? Sendo Deus, ele veio vencer e mostrar que como homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, pode vencer o diabo, a carne e o mundo, né?
Então, o que que acontece? Ele voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos pés de Jesus quando ele encontrou com o rosto em terra e adorou, porque ele reconheceu, Jesus não é só um mestre, ele é Deus, ele é o Messias, né? E ele era samaritano, não era nem judeu, era aquela mistura de povos, né? Que não se davam com os judeus, era que nem os ciganos para nós, né? Então agora eu vou fazer uma comparação para comparar com esse único homem, né? O ouro é o metal é o mais nobre, né? O ouro ele só está bom quando ele é purificado, passa pelo fogo 7 vezes e o ourives olhando no ouro enxerga o rosto dele. Assim o Senhor nos purifica, né? Quando Jesus enxerga a imagem e semelhança dele em nós, nós estamos prontos, né? Estamos preparados. Então, o diamante é uma pedra mais cara, né? Ele é extraído do carvão e tem um processo muito grande também. A águia é a mais nobre das aves, né? Aí Jesus compara que a nossa fé é comparada ao ouro refinado, né? Que passa 7 vezes pelo fogo e quanto mais passa, mais purificado, mais pronto para ser usado, para ser uma joia muito linda, né? Então, fala assim que a nossa fé é mais importante do que o ouro, né? E o diamante que é extraído do carvão, ele fala lá em Ezequiel 3, fiz como diamante a tua testa, a tua fronte, não temas, pois, nem te assombres com o rosto deles, porque eles são casa rebelde. A tua toca aí na tua testa, fala assim, minha testa é como um diamante precioso, é uma pedra preciosa, né? E Deus nos compara também com a águia, né? Deus compara o ser humano com coisas da natureza. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? Assim como existem elementos nobres na natureza, assim existem pessoas diferenciadas, pessoas nobres de coração, nobres de espírito, e Deus conhece essas pessoas, né? Então, eram 10, mas só um teve gratidão, obedeceu, né? Confiou, adorou e se voltou para Jesus, né? Aí Jesus fala, não foram os 10 que foram curados, né? Cadê os outros 9? Onde estão, né? Então, aí João se reclinou no peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração. Ele era chamado apóstolo do amor. Maria, irmã de Lázaro, juntou 1 ano inteirinho de salário, comprou um perfume precioso que as mulheres naquela época guardavam para se perfumar no casamento, mas Maria reconheceu que Jesus era um noivo, que Jesus ia morrer, ia dar vida por nós, ele precisava ser embalsamado, então ela derramou aquele óleo caríssimo, quebrou o vaso para não sobrar nada, a oferta era inteirinha para ele é especial, ele é o noivo da igreja, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos e ela saiu perfumada. Maria Madalena foi a primeira, acompanhou toda a morte de Jesus, viu onde colocaram o cadáver, e no sábado as mulheres não podiam sair na rua, mas domingo de madrugada ela acordou e foi lá no túmulo chorar, né? E o que aconteceu? Ela estava ajoelhada, estava reclinada no chão, chorando a morte de Jesus. E quando ela vê um homem se aproxima pela sombra, mas acho que ela não viu o rosto, ela achou que era o hortelão, o jardineiro. Aí quando Jesus falou, mulher, por que choras, né? Ah, porque levaram meu Senhor, não sei onde o colocaram, né? E tava lá, Jesus falou, Maria, Maria. Quando Jesus fala Maria, ela levanta os olhos, fala, é o Senhor. Ele está vivo, ele ressuscitou. Não precisa temer, porque Jesus está vivo, ele é um Deus vivo. Ele deu a sua vida e venceu a morte, amém? Então, 9 dos leprosos eram pessoas comuns, interesseiras, que só queriam a cura. Mas aquele um que voltou era uma pessoa especial. Ele adorou, ele agradeceu, ele se jogou aos pés de Jesus, né? Assim existem pessoas que são especiais, mas entre 10 tinha uma só, né?
Então, pessoas nobres de espírito, pessoas que são diferenciadas dos outros, né? Tem os que só querem a bênção, só querem aproveitar, mas tem pessoas que amam, que respeitam, que querem ter para doar, que se doam pelos outros. Essas pessoas têm uma atenção especial do Senhor, né? Então, aí o Senhor fala, não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, né? Estava se revelando como Deus. A não ser esse estrangeiro, esse daí, aí Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Essa fé que você tem no coração, de gratidão, de agradecimento, de adoração, de reconhecimento que eu sou Deus, além da cura, os outros 9 só receberam a cura, mas esse recebeu a cura e a salvação, porque ele era uma pessoa especial. Existem aqueles que são especiais, né? Então, o que acontece? Ele tinha fome e sede de Deus, não era só de cura. E ele teve um encontro com o seu Messias e naquele dia ele recebeu o maior presente do que a cura da lepra, a salvação. E esteve de frente, diante do seu Deus, do seu Criador, amém? Jó dizia, eu conhecia Deus de ouvir falar, né? E agora eu ando com ele, agora eu tenho comunhão com o meu Deus, né? Ele é a minha melhor companhia, ele é o que pôs a mão no meu ombro e no ombro do Pai e me trouxe salvação, me trouxe libertação, né? Ele é o meu Redentor está vivo e eu amo de todo o coração. O Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como? De todo o vosso coração. Então, esse homem era uma exceção, um homem, uma pessoa especial, bonito por dentro e foi curado da lepra, ficou bonito por fora, né? Então são pessoas especiais que não fazem acepção de pessoas, que amam o pobre e o rico, que tudo que elas têm é para a glória de Deus, que são adoradoras, que amam o Senhor acima de todas as coisas, o adoram, o glorificam, têm um coração agradecido, né? Então que nós sejamos essas pessoas especiais, porque nós temos uma testa de diamante, né? E nós somos como a águia que voa alto acima das tempestades, né? Que vive nas alturas perto do Senhor. E também nós somos como o que mais que eu comparei, o diamante, o ouro refinado, né? Que somos purificados e quando refletimos a imagem do nosso Deus, nós estamos preparados para encontrar com o Senhor, né? Então é assim, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, que é conselheiro, Deus forte, que é o Pai da eternidade, é o príncipe da nossa paz. Muito obrigada por essa palavra tão linda, Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós um caráter parecido com o Senhor, que não só quer as bênçãos, mas busca o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor acrescenta. Glorifica o teu nome nas nossas vidas e através delas. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te amo em Jesus, fica na santa e gloriosa paz do Senhor e que Deus possa encontrar no teu caráter um caráter especial, parecido com o caráter de Jesus Cristo, amém? Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.